No vídeo de hoje eu vou falar sobre os três tipos de rendimento existentes na renda fixa. Quando a gente fala de mercado de capitais, existem basicamente duas categorias, que é a de renda fixa e a renda variável. E dentro da categoria de renda fixa, existem três tipos de rendimentos e é sobre eles que eu vou falar nesse vídeo. Para quem não me conhece, meu nome é Guilherme Santana, eu sou especialista em investimentos certificado pela Anbima e nesse canal aqui eu falo sobre investimentos em milhas aéreas. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, eu te convido a se inscrever no canal, a ativar o sino das notificações para você ser notificado sempre que eu postar vídeo novo aqui e deixar o like aí para o YouTube entender que esse vídeo é relevante e entregar para mais pessoas. Aproveita também, compartilha com um amigo que precisa entender sobre investimentos, tá? Bem, vamos lá. Quando a gente fala de renda fixa, existem três tipos de rendimentos, como eu já mencionei anteriormente. É o rendimento pós-fixado, o rendimento pré-fixado e o rendimento chamado de rendimento híbrido. No rendimento pós-fixado, ele está sempre indexado a um indexador, que geralmente é o CDI. Então, o pós-fixado vai render de acordo com o CDI. Para você ter uma ideia de rendimento, hoje o CDI está em 11,15% ao ano. Isso dá uma rentabilidade média mensal de aproximadamente 0,88%. É claro que essa taxa mensal acaba variando, mas em média 0,88% ao mês. Varia porque cada mês tem uma quantidade de dias úteis, então tem meses que rentabiliza 0,9, 0,87, 0,84 e o CDI também ele acompanha uma taxa que é chamada de taxa Selic, tá bom? Então a taxa Selic hoje, por exemplo, está em 11,25 e o CDI está em 11,15, é um pouquinho abaixo da taxa Selic, ok? Então o rendimento, por exemplo, um CDB que rende 100% do CDI, hoje ele está rendendo aproximadamente 0,88. No mês seguinte, em dezembro, vai ter uma nova reunião do Copom que vai subir a taxa Selic e o CDI vai acompanhar essa subida da taxa Selic. Então, no mês seguinte, a tendência é que o CDI vá para 11,65% ao ano. E isso dá uma rentabilidade mensal média de 0,92%. Então, para um investidor que está em investimento pós-fixado, que rende 100% do CDI, o investimento vai passar a render 0,92% aproximadamente. Essa é a categoria de rendimento pós-fixada, que segue o indexador, que geralmente é o CDI. Existe uma outra categoria que é chamada pré-fixada. Na pré-fixada, você garante uma rentabilidade no momento da contratação. Vou exemplificar com esse CDB aqui. Esse CDB aqui é um CDB do Banco Master. Quem contratou esse CDB hoje eu gravo o vídeo dia 27 de novembro. Hoje esse CDB está pagando 16% ao ano. Então, quem contratou hoje esse CDB vai ganhar durante 3 anos, que é o período dele, 16% ao ano, independente do que aconteça com CDI, com inflação, enfim, independente de qualquer coisa, a taxa que o investidor vai ter é 16% ao ano, certo? Garantido, independente do que acontecer com o cenário econômico. Isso dá uma taxa de aproximadamente 1,24% ao mês. Então, haja o que houver, faça chuva ou faça sol, o investidor vai ter 1,24% todos os meses garantido durante 3 anos. E existe também a taxa chamada de taxa híbrida, rentabilidade híbrida, que geralmente é vinculado ao IPCA ou ao CDI. Ao IPCA, geralmente é IPCA mais 6%, por exemplo. Hoje, o título público IPCA mais 2029 está pagando IPCA mais 6,95% ao ano. Então, quem comprou esse título hoje vai ter até o vencimento a variação do IPCA mais 6,95% ao ano. O objetivo desse tipo de investimento é garantir um retorno real para o investidor, que no final das contas é o que importa quando a gente fala de acúmulo de patrimônio. É importante a gente acumular um patrimônio, seja para aposentadoria, comprar um imóvel, enfim, mas ter esse rendimento real, porque o quilo do tomate fica mais caro, o quilo dos imóveis ficam mais caros. Então, se a gente não garantir um ganho real acima da inflação, a gente vai acabar ficando no 0 a 0 quando a gente tiver um patrimônio acumulado, porque o dinheiro vai se desvalorizando com o passar do tempo também. E aí, para você entender como que ficaria no último ano essas três rentabilidades, considerando essas taxas que eu usei como exemplo, na data de hoje, eu fiz uma simulação aqui entre essas três categorias para a gente tentar identificar qual que teria rendido mais
no último ano. Para quem estava na taxa pós-fixada a 100% do CDI, teve uma rentabilidade de 10,97% nos últimos 12 meses, que foi a taxa do CDI nesse período de tempo, tá? O CDI no último ano foi de 10,97%. Então, o investidor que estava nessa taxa a 100% do CDI teve essa rentabilidade. Então, para você ter uma noção nominal de dinheiro, a cada 100 mil reais investido, o investidor teve um retorno de R$ 10.970 bruto, tá? Vou desconsiderar imposto aqui para facilitar o nosso entendimento. Já falando do pré-fixado de 16% ao ano, foi isso que o investidor teve, 16% no último ano, porque não está vinculado a nenhum tipo de indexador, considerando que o investidor tivesse investido a uma taxa dessa um ano atrás, tá bom? Essa taxa há um ano estava bem mais difícil de ser encontrada, mas fazendo as considerações que a gente precisa a nível de comparação, vamos considerar que o investidor conseguiu há um ano atrás uma taxa de 16% e ele teve isso de rentabilidade. E no IPCA+, é um pouquinho mais complexo, mas é fácil de entender também. Vamos lá, eu vou considerar os últimos 12 meses de IPCA, que fechou em 4,76%, e vou adicionar essa taxa de 6,95%, que é uma taxa de hoje, tá? Essa taxa a gente não conseguiria encontrar um ano atrás nesse título, poderia encontrar até em outros tipos de títulos privados, por exemplo, mas no IPCA+, não. Mas como a gente está fazendo um comparativo só de taxa, então vamos considerar que o investidor conseguiu um título privado e essa taxa. Enfim, esse cliente teria tido uma rentabilidade de 12,04% nesse período de tempo. 4,76% mais 6,95%. A gente tem que considerar uma taxa equivalente, tá? Não é só somar um com o outro, tem que tirar a taxa equivalente, por isso que talvez se você somar aí, você não vai encontrar essa taxa de 12,04%, mas é isso que deu. Então, no final das contas, nesses três comparativos, quem ganhou foi o pré-fixado. Isso quer dizer que o pré-fixado é a melhor opção sempre que eu vou pegar e vou investir só em pré-fixado? Não. Isso quer dizer que todo cliente, por mais conservador que seja, precisa ter uma carteira diversificada. Porque lá em 2021, quando o IPCA bateu 10%, o cliente que estava vinculado a um IPCA mais 6%, por exemplo, teve uma rentabilidade muito alta, muito mais alta do que alguém que estava só em pós-fixado. Lembra que quem estava em pós-fixado lá no ano da pandemia, teve períodos que estava rendendo 2% ao ano. Imagina só o cliente que estava 100% só prefixado. Teve um ganho real até negativo, porque a inflação foi muito alta. Então, é importante ter uma carteira diversificada, aproveitar a oportunidade que o mercado fornece e pegar uma taxa de 16%, 15% e montar uma carteira de renda fixa diversificada nessas três taxas para fazer uma compensação no final das contas e a sua carteira superar o CDI no médio e longo prazo. Mudei de posição aqui por causa do sol, mas só para dizer que eu espero que esse vídeo tenha te ajudado a entender melhor sobre como que funciona os tipos diferentes de rendimento na renda fixa. Escreve aqui nos comentários se você já investe em algum pré-fixado ou algum IPCA+, e coloca qual é a taxa que você conseguiu. Se você conseguiu uma taxa boa, uma taxa de IPCA mais 6 ou pré-fixado 14, 15%, deixa aqui nos comentários como que está a sua carteira de renda fixa. E se você ainda não investe, deixa aqui nos comentários se você tem alguma dúvida. Vejo vocês no próximo vídeo, forte abraço a todos e tchau!